Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido você a se inscrever em nosso canal, porque toda semana nós postamos a Escola Bíblica Dominical. Então hoje nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a lição 5. Você que tem a revista, essa revista aqui, amados irmãos, do quarto trimestre, com o seguinte tema: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então nós estamos estudando esse trimestre o livro de Ezequiel, amém? Então nós já estudamos 4 lições. A primeira lição nós estudamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O que significa o termo atalaia? Atalaia é vigia ou sentinela. E também é aquele que alerta. Então nós vemos que o Ezequiel, ele alertava o povo, o perigo, porque o povo estava pecando contra Deus, ele avisava o povo se arrepender, que Deus ia vir com justiça. E ele vigiava também aquela cidade, Jerusalém, Judá e Israel. Vem o fim. Então ele alertava o povo que Deus ia vir com punição se não arrependesse. A lição 3, amados irmãos, sobre a abominação do templo. O povo então fez aquele lugar de templo ali para idolatria. Deuses minúsculo, não Deus escrito maiúsculo, mas minúsculo. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequiel também alertava o povo estava desviando para outros caminhos, não só a idolatria, mas a imoralidade, os pecados que Deus não agradava. E a lição 4, quando se vai a glória de Deus. Então, por que a glória de Deus saiu daquele templo? Por quê? Porque o povo estava se corrompendo. Nós vemos ali, Deus mostrou a Moisés o tabernáculo, como seria construído, cada peça que seria ali para adoração a Deus. Nós vemos que o primeiro foi o altar do holocausto, depois a pia de bronze, a mesa da preposição, a arca da aliança, onde que penetrava a presença de Deus. Nós vemos que o homem não aguentava nem entrar no lugar santíssimo. Se entrasse, tinha que estar puro diante de Deus. Nós vemos que era só o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo e o sacerdote entrava no lugar santo. E nós vemos, amados irmãos, que por isso que a glória de Deus saiu daquele lugar, porque o povo estava desviando, estava apostando para outros caminhos. E hoje nós vamos estudar a lição 5. Contra os falsos profetas. Você que tem a revista da Escola Dominical, abra sua revista aí, amém? O texto bíblico fala: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia aí, Mateus também 7,15, até o versículo 20, fala o seguinte: aquateretai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colheis uvas dos pinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta e se lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecerei. Então, Jesus falando, ele conhece os frutos, os bons frutos, aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós não devemos, aqui é uma advertência, aquatelai-vos, estar alerta sobre os falsos profetas. Então, amados irmãos, os falsos profetas enganarão a Bíblia diz que enganarão até os próprios escolhidos. E aqui, amados irmãos, fala: aquatelai dos falsos profetas, por seus frutos conhecereis. Os falsos mestres, exteriormente, parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. O trigo é aquele que produz coisas boas, e o joio produz coisas más. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ele vai separar uma igreja que é do trigo, outra igreja que é do joio.
E nós vemos, amados irmãos, aqui nós vemos aqui um desenho aqui, não sei se dá para os irmãos ver, um desenho de um pão todo todo estragado, mofado, porque tá mandando mensagem ruim para o povo. Então nós vemos que os falsos profetas, eles pregam heresias, pregam aquilo que está ao contrário da palavra de Deus. Então, o bom líder, ele traz boa palavra, traz bons frutos. Então, nós devemos ter fruto em nossa vida, em no nosso interior e no nosso exterior. O que é o interior? É por dentro. Nós devemos ser bom por dentro e por fora, que é o exterior. Então nós vemos que nós temos espírito, alma e corpo. O espírito, a alma é interior e o corpo é o exterior. Então, amados irmãos, muitas pessoas mostram só o exterior, mas não mostram o interior. Então nós devemos ser espiritual, interior. Então o homem espiritual vê as coisas espirituais e o homem natural não vê as coisas espirituais. Então, amados irmãos, nós vemos aqui também em 1 Timóteo 4, abra sua Bíblia aí também, 1 Timóteo 4, amém? Primeiro Timóteo, amados irmãos, 4, versículo 1, fala o seguinte: mas o Espírito espiritualmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui está falando, mas o Espírito espiritualmente diz. Que Espírito é esse? No contexto está dizendo que é o Espírito Santo alertando para o povo de Deus, a igreja, a todos, que alguns se desviarão da fé, não todos, mas alguns desviarão da fé, apostarão da fé. O que é apostar? Desviar dentro da palavra de Deus, ensinar outros ensinamentos. E aqui fala, pela hipocrisia de homens, aquele que fala mentira, fala aquilo, mas não cumpre. Então, é um hipócrita. Nós vemos que Jesus chamou aqueles fariseus de hipócritas, porque eles não estão andando segundo a lei de Deus. Nós vemos que Jesus ensinava para os fariseus. Os fariseus não aceitavam aquele ensinamento de Jesus. E Jesus chamou eles de hipócritas. Então, amados irmãos, hipócrita é aquele que fala a mentira, não fala a verdade. E aqui fala, amados irmãos, a verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então, amados irmãos, os falsos profetas, eles ensinam outros ensinamentos para o homem desviar do caminho do Senhor. E nós vemos aqui no livro de Ezequiel, que nós estamos estudando nesse trimestre, aqui fala, ó, os falsos profetas criaram aos judeus uma falsa segurança, prometendo-lhe paz e livramento. Olha para você ver, eles estavam prometendo paz e livramento, os falsos profetas falando que ia ter paz ali em Israel e Jerusalém. E nós vemos que Ezequiel falou que não ia haver paz, porque o povo estava se corrompendo. Então nós vemos que Ezequiel, ele tinha a função de falar a verdade para o povo, advertir o povo que eles não tinham que ouvir os conselhos dos falsos profetas. Então Deus veio com juízo também para os falsos profetas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o livro que nós estamos estudando sobre Ezequiel 13, de 1 ao 10, nós vamos ler aqui para nós entendermos esse texto. Também fala o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem profetizará contra os filhos de Israel, que são profetizadores, e disse aos que só precisaram que veio no seu coração. Então,
vê aquilo que está falando da sua própria mente, não falando daquilo que o próprio Deus transmitiu para eles. E aqui nós vemos, e veio a palavra do Senhor a mim. Então, veio a palavra de Deus para Ezequiel, para ele profetizar a verdade. Então, os falsos profetas estavam profetizando do seu próprio entendimento, que o povo ia haver livramento, ia haver paz ali em Israel. Mas não era isso que ia acontecer, porque ele estava se vestindo de lobos. Em vez de vestir de ovelha, ele estava vestindo de lobos, que eram os falsos profetas. É o que fala, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Então nós vemos que Ezequiel, ele não tinha só, ele não só alertava o povo, mas ele também tinha visões. E nós vemos que ele era sacerdote. Depois de sacerdote, Deus chamou ele para ser profeta. E nós vemos, amados irmãos, que o chamado de Deus, quando Deus chama, o homem tem que fazer. E como nós vemos aqui em Ezequiel 2, no mesmo livro, fala o seguinte: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então, nós vemos aqui que a vocação, então Deus chamou Ezequiel para fazer a obra dele. Então, para ele pôr de pé. E aqui nós vemos que ele teve uma visão de um rolo, de um livro. Então nós vemos, amados irmãos, que Deus chamou Ezequiel para falar com aquela nação, com a nação de Israel. Nós vemos que lá no livro de Êxodo, no livro de Reis, que fala sobre os reinados. Nós vemos que o primeiro rei foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Depois da morte de seu pai, Davi passou para Salomão. Nós vemos, amados irmãos, que Salomão, Deus mostrou para ele um templo que era um templo de adoração a Deus. E nós vemos, amados irmãos, Salomão pediu a Deus simplesmente a sabedoria. Aí ele podia pedir outras coisas, podia pedir riqueza, outras coisas, mas ele pediu simplesmente a sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Mas ele corrompeu ali o templo com a idolatria, com aquelas mulheres, 1000 mulheres. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ficou tão irado, que Deus ficou tão triste, porque Salomão não estava cumprindo a ordem de Deus, que era aquele templo, era para adoração, era para a reverência a Deus, era um lugar de respeito. E ali foi um lugar fora da palavra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino norte e reino sul. E nós vemos, amados irmãos, por que Deus dividiu os dois reinos? Antigamente era unificado, eram todos unidos, mas por que houve a divisão? Por que, amados irmãos? Porque o povo estava andando em desobediência à ordem de Deus. Então, amados irmãos, aqui também Ezequiel, ele profetizou que o povo tinha que se arrepender. Amados irmãos, quando o homem se arrepende, Deus, ele perdoa. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele amava Israel desde a saída do Egito até a terra de Canaã. Nós vemos, amados irmãos, que Deus mostrou para Moisés, falou com Moisés na sarça ardente que não se consumia, para falar com Faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. E nós vemos, amados irmãos, que Faraó não queria libertar o povo de Israel. E nós vemos que Deus enviou 10 pragas ali no Egito. O que simboliza o Egito? É o mundo. E nós vemos, amados irmãos, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó liberou o povo de Israel para se caminhar ali. Nós vemos que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. E nós vemos, amados irmãos, que Deus cuidava do povo de Israel, dava pão do maná lá do céu para eles, alimentava o povo de Israel, mas mesmo o povo de Israel desobedecendo ao Senhor, mas o Senhor tinha intimidade com ele. Então, nós vemos que Deus amava Israel, não só Israel, mas todas as nações. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o que é profeta? O profeta é o porta-voz que transmite a mensagem de Deus. O que é profecia? Profecia
aquilo que, que o profeta vai prever o futuro. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usava Ezequiel, mostrava para ele que ia acontecer para o povo se o povo não obedecesse. Então, amados irmãos, então a diferença de profecia e profeta. Então, profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus, tanto para consolar, edificar. E então, nós vemos que a profecia, ela mostra para o homem o que vai se prever. Deus mostra para ele. Tanto o juízo, tanto a bênção. Então, nós vemos, amados irmãos, que aqui, para continuar aqui, nós vamos fazer aqui, amados irmãos, algumas coisas principais da lição, porque nós não dá para falar tudo, porque o vídeo é pouco, amém? Então, nós vamos falar algumas coisas principais da lição, amém? Aqui, amados irmãos, vamos entrar aqui na introdução. Fala o seguinte: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, como seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo, doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos falsos. Então, amados irmãos, nós vemos que Ezequiel teve um grande trabalho, não só para a nação de Israel, mas também ele teve também alertar os falsos profetas, porque eles estavam pregando ao contrário, falando que o povo ia ter livramento de Deus, que o povo ia ter paz, e nada ia acontecer com aquele povo. Mas o povo, amados irmãos, ele estava na vaidade, estava desobedecendo a Deus. Deus ia vir com juízo. Nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Nós vemos, quando nós vamos perante uma justiça, quando nós estamos sendo réu a alguma coisa que a pessoa comete, a pessoa vai lá na justiça, o réu vai na justiça. Nós vemos que, qual é o papel do advogado? O papel do advogado é a defesa. E o juiz é para condenar o réu à prisão. E nós vemos, amados irmãos, também Jesus, também ele é como advogado, ele que defende nós. A Bíblia diz que ele enviou seu Filho unigênito, Filho de Deus, para morrer aqui na terra. Nós vemos que ele veio como um homem, ser humano, sentir as dores como nós sentimos uma alegria, tristeza, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos, amados irmãos, que ele iniciou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33. E nós vemos, amados irmãos, que ele veio como homem. Então Jesus, ele é nosso advogado, ele que nos defende. E Deus, ele é juiz, é ele que vai nos julgar. Então todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tanto os pastores, presbíteros, todos vão comparecer diante do trono de Deus. E aqui fala a palavra falsidade. Então nós vemos, amados irmãos, que eles vieram com a falsidade para enganar o povo ali, falando que o povo ia ter paz, que o povo ia ter abundância, que o povo ia ter livramento, ia ter tudo de bom. Mas Ezequiel falou a verdade. A verdade, mesmo que foi dura, mas ele falou que os profetas que estavam ali profetizando que era paz eram profetas loucos. Então veio a palavra de mim, então a palavra de Deus veio até Ezequiel. Então Ezequiel profetizou que Deus ia vir com juízo. Amados irmãos, vamos para o primeiro tópico. Fala o seguinte, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei a Moisés. Ao passo que o sacerdote apresentava, nós vemos, amados irmãos, que a função do profeta era transmitir a mensagem de Deus, tanto para exortar, tanto para consolar, tanto para edificar. E a função do sacerdote, ele apresentava a Deus aquela oferta. Quando o povo levava a oferta, um animal, quando o povo pegava, levava aquele animal para o sacerdote. Então o sacerdote apresentava ali no altar do holocausto. Antes de apresentar, ele imolava aquele animal. E quando ele imolava aquele animal, ele apresentava a Deus em oração. E nós vemos que saía aquele cheiro suave, chegava até a Deus. Então o povo era perdoado através daquela oferta. E o sumo sacerdote apresentava uma vez por ano para a nação inteira. Então a função do sacerdote então Moisés, ele era chamado por Deus como um profeta. E nós vemos que ele ensinou a lei. Os cinco livros do Torá, que são os 5 livros Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, que são os livros do Torá. Então, nós vemos, amados irmãos, que aqui,
Os falsos profetas, pelo contrário, tinham função ao contrário. Os profetas de Jafé desencaminhar o povo ao caminho. Então, o falso profeta, ele estava ensinando ao povo a seguir a outro caminho, falando que Deus ia vir com paz, ia vir com alegria, ia vir com tudo. Os falsos profetas. Então, amados irmãos, nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Então, amados irmãos, como está vendo essa luta, essa guerra entre dois partidos, partido do bem e do mal. Nós vemos que do mal fala que vai ter picanha, vai ter tantas coisas. E o partido do bem está contra, contra as coisas que Deus mostra. Nós vemos que o Bolsonaro não aceita a ideologia. O Lula ele já aceita a ideologia. E nós vemos, amados irmãos, que há uma guerra entre dois partidos. Nós não estamos falando mais que nós, amados irmãos, não estamos falando sobre política, mas nós estamos mostrando para os irmãos que esses falsos, eles enganam o povo. Ah, eu vou vir com coisas boas só para enganar. Nós vemos, amados irmãos, então os falsos profetas é a mesma coisa. Ele vem com coisas boas no princípio, mas depois, amados irmãos, vem para perseguir. Nós vemos que quando Jesus voltar, a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vemos que haverá 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Nós vemos que essa matéria é matéria escatológica. Mas, amados irmãos, nós vemos que será 3 anos e meio de falsa paz. O único líder, que é o anticristo, dominará os 4 cantos da terra. Então, esses são os falsos profetas. Vai vir, vai aumentar o salário, vai vir com coisas boas só para enganar. Então, amados irmãos, como também o partido do mal está vindo com as coisas boas só para enganar o povo. Então, o povo tem que estar em alerta, o povo tem que estar despertado. Então, essa revista é para nós um despertamento, despertar a igreja, despertar a todos nós sobre os falsos profetas. Então, Deus veio com juízo para os falsos profetas. Então, amados irmãos, então Deus mostrou para Ezequiel que ele estava pregando, não dentro da palavra, mas estava pregando heresias. Aqui, amados irmãos, o termo profeta, a palavra hebraica usada profeta é navi, cuja etimologia é discutada mais ideia primária. Então, o que eu falei? Porta-voz. É aquele que transmite a mensagem de Deus. É aquele que, quando Deus fala com ele diretamente, então, ele não fala de si próprio, mas ele fala através do Espírito Santo. Então, nós vemos que a profecia é aquilo que vai se cumprir no futuro. O profeta, ele transmite a mensagem. Então, Deus mostra para ele e ele fala o que Deus mandar. Então, nós vemos que Deus falou com Elias. Nós vemos que Deus falou com Elias para falar com o rei Acabe que o povo de Israel estava adorando a outros deuses. O Deus da palavra minúsculo. E nós vemos, amados irmãos, que o rei Acabe, ele não ouviu a mensagem de Elias, qual que Deus mandou para ele. E ele desafiou Elias, 850 profetas de Baal, 450 de Aserá e 400 de Baal. E nós vemos, amados irmãos, que ele colocou ali um altar e falou assim, aquele que descesse fogo do céu é o Deus verdadeiro. E os 850 profetas, que são os profetas falsos, estavam ali diante do altar, junto com o rei Acabe. E esse cara ali até o meio-dia. E nós vemos, amados irmãos, que só teve um único verdadeiro, que era Elias, o profeta Elias. Quando chegou meio-dia, o Deus verdadeiro desceu fogo do céu. Mesmo assim, o rei Acabe não acreditou em Elias. E a rainha Jezabel perseguiu Elias. Elias teve que fugir numa caverna, porque a rainha Jezabel queria matar ele. E nós vemos, amados irmãos, que o anjo foi até o encontro de Elias e alimentou Elias ali onde ele estava. Então, amados irmãos, Deus usa os profetas hoje, no dia atuais, usa, amados irmãos, mas deve dar lugar ao Espírito Santo. Você não pode prever o que vai acontecer,
mas você deve mandar o recado a qual Deus mandar. Muitas pessoas, igual eu estava vendo poucos dias, um profeta falando que ia acontecer coisas no mundo, não aconteceu. Então, amados irmãos, é Deus que mostra, amados irmãos. Nós vamos aqui, amados irmãos, continuar aqui a lição. Nós vamos falar muitas coisas aqui, porque o espaço não dá. Então, nós vamos aqui para o segundo tópico, sobre os falsos profetas Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida em seu lado positivo e seu lado negativo, como há o bem, há também o mal. Como o galardão há castigo, como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que existem dois lados. O lado do bem e o lado do mal. Igual eu estava falando nisso para os irmãos aí. Está havendo uma guerra política entre o bem e o mal. Nós vemos que o Jair Bolsonaro está falando a verdade, o que está dentro da palavra de Deus. E o Lula está falando ao contrário da palavra de Deus. Porque nós vemos que o Bolsonaro, ele não aceita a ideologia de gênero. Já o Lula já aceita. Nós vemos que ele fala a verdade, ele é a favor da pátria, da família, da liberdade, Jair Messias Bolsonaro. Já o Lula não, o Lula já é contra a liberdade. Então, amados irmãos, há duas diferenças entre o bem e entre o mal. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que há diferente dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Então, nós vemos que os falsos profetas falaram que ia haver paz ali em Israel, o lado do mal. E do lado do bem, Ezequiel falando que para o povo se arrepender, para o povo consertar, porque Deus ia vir com juízo. Então, amados irmãos, Ezequiel, ele falava para o povo que Deus ia vir com castigo. Porque, amados irmãos, Deus, ele pune aquele que ele ama. Então, mesmo que Deus, ele traz o castigo, mas para que o povo se arrepende. Deus não quer que ninguém se vá para o inferno, mas quer que todos se salvem. Então Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, amados irmãos, nós vamos aqui para o terceiro tópico. Nós vamos falar tudo, amados irmãos, porque já está acabando o espaço aqui. Amém? Então vamos para o terceiro tópico. Sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho. Então, que nós vemos, houve opositores. Zedequias, os falsos profetas pregando que o povo não está em pecado, não. O povo pode andar, está tudo bem, está tudo certo, não está contrariando a Deus. Mas Ezequiel, ele veio para falar, para exortar o povo, para o povo se arrepender. Então, essa lição está falando sobre o arrependimento. Então, o homem precisa se arrepender dos pecados, precisa ter uma nova vida, mudar sua vida interior para o exterior. Então, amados irmãos, nós devemos ser crente verdadeiro dentro do nosso lar e também dentro da igreja. Não ser só crente dentro da igreja. Ser crente na igreja é fácil, mas ser crente dentro de casa, nós devemos ser crente, amados irmãos, em todos os lugares, em todos os 4 cantos da terra. O profeta no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao profeta, então nós acabamos de falar aí, a função do profeta é essa, era transmitir a mensagem de Deus. Amados irmãos, nós vamos aqui concluir a lição. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há verdadeiro há também falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria ter acontecido também na igreja. Então, amados irmãos, hoje em dia tem acontecido nos dias atuais, esses falsos profetas têm acontecido, amados irmãos. Nós devemos estar em alerta. Muitas pessoas pregam prosperidade, mas não pregam a mensagem, que é a mensagem verdadeira da salvação. Prega que prosperidade, se o homem dá R$1.000, vai receber um carro. Amados irmãos, nós sabemos que as bênçãos de Deus não é paga, porque Jesus já pagou por nós ali na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, vamos tomar cuidado com os falsos profetas, aqueles que vai prever que vai acontecer. Quem vai prever as coisas é só Deus. Só se Deus mostrar realmente para ele. Amados irmãos, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, que é um dom
se aquilo é de Deus mesmo ou se aquilo é da carne. Porque, amados irmãos, quando é de Deus, nós sentimos dentro de nós. Quando é da carne, nós não sentimos. Então, amados irmãos, os falsos profetas, eles vão do lado do mal. E os profetas de Deus vão para o lado do bem. Então, amados irmãos, vamos tomar cuidado. É uma alerta para mim, é uma alerta para a igreja, é uma alerta para todos. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse assunto, desse estudo que nós estudamos hoje. Amém? E no próximo vídeo, irmãos, não perca, é a Escola Bíblica em seu lar. E nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Então, amados irmãos, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, amados irmãos, Deus, ele corrige aquele que ama. Então, como o pai corrige o filho, quando a Bíblia diz que o pai deve repreender o filho, repreender o que é? Corrigir, aconselhar. Aconselhar o quê? Dentro da palavra de Deus. Então, Jesus também é a mesma coisa, ele corrige aquele que ele ama. Então, ele, amados irmãos, não quer que o homem vá para o inferno. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por tudo. Te agradeço por tua maravilhosa palavra. Senhor, que, Senhor, Pai, cada um possa sentir a tua presença através desse vídeo, Pai. Ó Deus, te agradecemos por tudo, que possamos diminuir. O Senhor possa crescer em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a nossa nação, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa colocar a pessoa certa ali, Senhor, ali na presidência, ó Pai. Que possa ajudar a população, Pai. Que possa, Pai, ajudar a nossa vida espiritual também, ajudar a igreja do Senhor, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, é o Senhor que vai comandar esse país, não é o homem, Pai. Quantas confusão tem acontecido, ó Pai, nessa política. Mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa cada família, Pai. Ó Deus, aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor. Ah, Deus, o homem pode fechar as duas portas, mas é o Senhor que abre, Pai. É o Senhor que dá a vitória. Sabemos que a tua palavra diz, meu Deus, tudo que nós pedimos com fé, o Senhor vai nos dar. Ah, Deus, abençoa cada família, abençoa a nossa nação, Pai, nosso Brasil, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, que possa agir paz, Pai, agir, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, alegria. Ah, Senhor, salvação principalmente nesse país, Pai, que o Brasil possa ser um Brasil salvo, um Brasil do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado. Então, amados irmãos, que Deus abençoe a